Bom, vamos falar aqui sobre os melhores livros que eu li em 2025. Também vou falar sobre algumas outras dicas aí, além de livros, mas com certeza o melhor livro de ficção que eu li em 2025 foi O Velho e o Mar. Olha que eu li os 7 livros de Harry Potter em 2025, tá? Eu li os 7 livros de Harry Potter. Eu li, se não me engano, o primeiro do Percy Jackson de novo e alguns outros aí pequenos do Dostoiévski. Eu li o Cavaleiro Preso em Cavaleiro Preso em Sua Armadura, que é um excelente livro também, fica a recomendação. E um pequeno livro do Dostoiévski, que eu não tô me lembrando o nome, mas também não foi um divisor de águas. Ano passado eu li Crime e Castigo, que foi aí sim uma recomendação incrível para você, um livro fantástico. Mas esse ano, O Velho e o Mar foi com certeza a minha melhor leitura. Eh, o livro retrata um velho que é retratado como um velho forte, apesar do fato de estar velho, e ele tem a ajuda de um garoto. O garoto ajuda ele a preparar o barco para ir pescar, ajuda ele quando ele chega com o barco na terra firme, ajuda a retirar as coisas, levar para a cabana. O garoto ajuda ele com a marmita, e é muito interessante a relação dele com o garoto, porque é uma ajuda genuína. O garoto realmente gosta do velho, a figura paterna que ele tem por aquele velho, a figura de realmente respeito e admiração que ele tem pelo velho. E o velho gosta genuinamente do garoto, é uma relação que não tem um interesse financeiro, não tem um interesse burocrático, é somente uma relação genuína de amor entre um cara que ensinou um garoto a pescar, e esse garoto cresceu por ele uma admiração incrível, um respeito e um amor mesmo de figura paterna por ele. E é muito incrível a relação que ele tem com o garoto. E o velho sai um dia determinado, depois de 80 ou 85, algo assim, dias sem conseguir pegar um peixe. O garoto foi obrigado pelos pais a não trabalhar mais com ele, porque o velho já não estava rendendo mais, há quase 3 meses sem peixe. E o garoto queria ficar com o velho. Ele falava que o velho era o melhor pescador de todos, ele só estava num momento de azar, e o garoto queria continuar com o velho. Mas os pais ainda tinham um controle sobre o garoto, e o garoto foi destinado a trabalhar em outro barco, e o garoto é um bom pescador também. O velho, então, num dia determinado, acho que se não me engano 85 dias depois, foi pescar, e no meio dessa pescaria, ele encontra um peixe. Ele fisga um peixe ali. A cena dele fisgando o peixe é muito interessante. É muito interessante nesse livro como as cenas são retratadas. Então, as cenas simplesmente são descritas de forma crua, de forma pura, e existe um diálogo interno do velho, e o velho responde em voz alta o próprio diálogo interno dele, quase como se ele estivesse conversando com a própria consciência. E é uma descrição muito pura e crua. Você consegue ver perfeitamente no seu imaginário as cenas que o velho passa ali no barco, dele fisgando o peixe, dele sentindo a pressão do tamanho do peixe. Quando o peixe chega mais próximo, ele se dá conta que o peixe é até maior que o barco que ele tá, e quando o peixe é tão grande que o peixe começa a puxar o barco com o anzol preso na boca, e o velho é obrigado a dar linha, a controlar a pressão, a respeitar o peixe, para que a linha não estoure. E o velho tem um diálogo interno, e uma resposta em voz alta ao próprio diálogo, como se ele estivesse conversando com a consciência, muito bonito, de respeito ao peixe, de respeito à natureza, respeito àquele inimigo. Pode-se dizer, possa-se dizer que aquele é um inimigo dele, mas é um respeito muito grande que o velho tem pelo peixe, e ele se vê como o peixe em determinados momentos. É muito incrível, cara, é uma história muito incrível. E a partir daqui eu vou dar um spoilerzinho, tá? Se você não quiser ter spoiler da história, pula essa parte. Mas até determinado momento o velho captura o peixe, ele amarra o peixe do lado do barco,
porém o fato dele ter dado um golpe no peixe, depois de 3 dias que ele consegue capturar o peixe, aliás. Então ele fica 3 dias sem dormir até capturar o peixe. Quando ele finalmente captura o peixe, ele é obrigado a dar um golpe para executar o peixe, e do golpe vaza sangue, e esse sangue que vaza atrai um tubarão, e ele luta contra o tubarão já muito cansado, e só que o tubarão morde o peixe e arranca um pedaço, e esse pedaço vaza mais sangue ainda, e isso começa a atrair sucessivamente um monte de tubarões, e o velho luta contra os tubarões, e o velho tem uma força de vontade inigualável, inabalável, e ele é derrotado pelos tubarões e sobra somente a espinha dorsal ali, meio que uma carcaça do peixe, e ele vai arrastando até a depois de 3 dias, o barco vai ficando leve conforme os tubarões vão comendo peixe, ele chega na terra, ele vai se arrastando até a sua cabana, ele vai largando as coisas no meio do caminho, porque ele não aguenta mais. O o garoto depois vai lá visitar ele e encontra ele no estado deplorável, todo machucado da luta, da briga que ele teve, que durou 3 dias contra o peixe. E é um livro incrível. E a pureza e a forma crua como a história é retratada no livro, é o que mais me me deixou fascinado, porque o livro está o tempo todo contando 2 coisas, quase que implicitamente. Aquela história ela é cheia de cenas que carregam significados e lições, porém esses significados e lições, eles nunca são realmente explicados pelo autor. É quase como se o autor, com a linguagem simples dele, dissesse: "Você será capaz de entender isso aqui". Então ele simplesmente retrata a cena e você absorve uma carga de aprendizado enorme daquela cena. Então recomendo muito a leitura do livro, recomendo muito, muito, muito mesmo, com o audiolivro. E como o foco aqui do canal é aprendizado de idiomas, recomendo também que você procure ler em inglês, ler em espanhol, ler em outras línguas, ler na língua-alvo, porque é um livro simples, é um livro básico e que com certeza pode agregar muito no seu aprendizado. E ele contém o que é mais importante, que é uma história incrível, que vai fazer você ficar fascinado do começo ao fim, vai prender sua atenção e, consequentemente, você vai extrair daquilo uma carga idiomática gigantesca, você vai aprender muito. Segunda recomendação de livro, agora fora do mundo da ficção, venho para o mundo da não ficção. Eu li um livro esse ano chamado Key Questions on Second Learning Acquisition. Então são as perguntas principais na aquisição de segunda língua. É um livro mais técnico, é um livro da minha área, mas é um livro que traz muitas respostas sobre o que funciona e o que não funciona, o que a ciência já chegou em acordo sobre o que funciona dentro do aprendizado de idiomas. Fica a recomendação aqui, é um bom livro, só tem em inglês, se não me engano, mas se você procura e quer se aprofundar no tema de aprendizado de idiomas, é um bom livro. Mas se você não quer se aprofundar tanto, não quer saber de aspectos técnicos, não tão práticos, não recomendo. Um livro bom para quem procura algo mais prático seria o Fluent Forever, para quem quer aprender esse conteúdo mais prático do aprendizado de idiomas, de um passo a passo maior do que fazer. Inclusive muitas das coisas que eu ensino eu extraio de lá. Não só de lá, né, eu leio vários livros da área, então extraio de vários outros livros também, mas esse livro ele tem como se fosse uma espinha dorsal bastante eficiente do que fazer na prática, apesar de não mergulhar tão profundamente como Quick Questions e Second Learning Acquisition, no que tange a ciência e no que tange a realmente os estudos do que está acontecendo no mundo atual de aquisição de segunda língua. Ele fala sim sobre isso, mas esse não é o foco. Agora, um outro livro do mundo do marketing, do mundo da acho que eu posso dizer que é do mundo do marketing,
é o Sell with a Story, um livro que me fez remodelar completamente como eu enxergo o meu canal, como eu enxergo a maneira que eu lido com os meus vídeos, a maneira como eu me comunico aqui nos vídeos. Então, ele é um livro que pode ser muito útil para você ou ele pode ser completamente irrelevante para você. Ele vai ser mais útil se você está no mundo do marketing, no mundo das vendas, se você tem um negócio, se você tem um business, se você é um colaborador de uma empresa que não mexe muito com isso, você está somente no operacional de algum cargo, de alguma administração, e você não tem tanta motivação para mexer com vendas e marketing, talvez esse livro seja completamente relevante para você. Você vai extrair sim um pouco de valor dele, porque ele fala sobre histórias e histórias são relevantes enquanto nós somos seres humanos, histórias são importantes para nós. Porém, a ênfase do ponto de vista dele para a história, a perspectiva pela qual ele enxerga as histórias é para vender mais. Então, talvez não seja tão interessante para esse tipo de pessoa. Porém, para mim ele foi muito valioso. E eu cresci muito com aquele livro. Eu leio e releio várias partes dele, porque é muito interessante a maneira que ele permite que eu trate o meu negócio com diversas histórias. Então, em vez de eu chegar aqui e simplesmente falar de uma maneira robótica sobre o tema que eu tenho a retratar, sobre o conceito que eu quero passar, eu trago junto ao tema, trago junto ao conceito técnico alguma história da minha vida, alguma história importante que eu vivenciei ou até mesmo alguma história de alguém que eu conheço, alguma história ficcional, mas que retrate bem ou exemplifique bem o conceito que eu quero ensinar. Então não tem problema em inventar uma história, desde que fique óbvio que é uma história inventada, para exemplificar o conceito que eu quero explicar. E esse é um livro que me ajudou muito a estruturar isso e pensar de uma maneira mais narrativa. Não sei se é isso que eu quero dizer, mas eu acho que é isso. Estruturar o meu pensamento de acordo com a narrativa de uma história. Eu acho que é isso. E eu acho que é isso também. Acabou. Fica também a dica do Harry Potter. É uma excelente série de livros. Eu vi, acho que 2 ou 3 filmes, não vi todos os filmes, mas eu li todos os livros. Foi uma experiência fascinante. Eu fiquei aficionado por Harry Potter. Eu queria consumir mais e mais e ler mais e mais até eu terminar a série. Foi muito bom para acumular algumas horas e alguns livros lidos esse ano. Cavaleiro Preso e Sua Armadura, que é um excelente livro também, eu até tenho um vídeo antigo aqui no canal sobre ele. E se você gostou desse vídeo, se fez sentido o que eu falei aqui, o link para minha mentoria está na descrição. Eu falo sobre o aprendizado de idiomas, se você quer aprender um idioma, se você quer saber, se você quer o passo a passo mais fácil e eficiente possível para você aprender uma língua, o link está na descrição.